eu sou Bárbara Couto da Liberta Espermacultura. Hoje, para a oficina BVV, eu convidei a enfermeira especialista em oncologia, Marina Couto, para nos esclarecer um pouco sobre o tema câncer de mama. Olá, meu nome é Marina, eu sou enfermeira, especialista em oncologia e venho nesse vídeo hoje falar para vocês um pouco sobre o câncer de mama e o Outubro Rosa. No mundo inteiro, o outubro é escolhido como um mês marco, um mês referência para gerar ações, né, de educação a toda a população sobre a prevenção e a detecção precoce do câncer de mama. Mas devemos lembrar que é somente um mês de referência. Essas ações, elas devem ser estendidas ao longo de todo o ano, não ficando tão somente em outubro, no que diz respeito à população e também aos profissionais da saúde. O Instituto Nacional do Câncer, né, que é um instituto chamado INCA, né, pela sigla, e é um instituto de referência para ações, estudos e protocolos para os profissionais da saúde. Ele nos traz que o câncer de mama em mulheres é o segundo tipo de câncer mais prevalente na população, no que diz respeito à população feminina, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma, tá? Que é o câncer de pele mais comum de acontecer. Mas esses números, eles nos revelam uma prevalência em mulheres. Então, mesmo assim, não podemos deixar de enfatizar que homens também têm a chance, né, de serem acometidos. Né? Os homens possuem a glândula mamária atrofiada, mas mesmo assim, há 1% da população masculina que pode ser acometida pelo câncer de mama. Tá? É um número menor, mais raro do que em mulheres, né? Mas há uma probabilidade, é 1%, mas existe essa probabilidade. As mudanças de estilo de vida, de hábitos diários, fazem parte da prevenção primária ao câncer de mama. Já a prevenção secundária, ela nos fala de detecção precoce de alterações pertinentes ao câncer de mama. Como que eu consigo fazer essa detecção precoce? Só quem conhece o próprio corpo é capaz de distinguir aquilo que não está certo, aquilo que está errado, aquilo que rotineiramente eu não observo no meu corpo. Então, o Outubro Rosa, ele enfatiza e, como eu disse no início do vídeo, ao longo do ano, nós temos que ter o hábito de nos observar, de nos tocar, para tentar perceber precocemente alterações que possam ser alterações oriundas de um possível câncer de mama. Antigamente existiam protocolos, o INCA falava sobre dia certo, maneira certa, correta de realizar o autoexame. Hoje ele já nos diz que a mulher a mulher e o homem realizar o autoexame quando se sentir confortável e assim, né, poder realizar com conforto, com tranquilidade o autoexame. A primeira coisa a ser observada é o aspecto da mama, tá? Se existe alguma alteração de cor, de tamanho, se ao levantar e abaixar os braços, existe uma assimetria entre as duas mamas. Uma sobe e a outra não. Então, isso é muito importante observar. Coloração, assimetria, se elas têm um formato muito diferenciado da outra.
se existem machucados, se existem feridas, alterações no mamilo. Outra coisa a ser observada é com o toque, tá? Não podemos esquecer que de pescoço e axilas, porque o pescoço e axilas, nodulações, o que a gente chama de íngua, que é chamado de infartamento linfático, se existe esses infartamentos, se existem essas ínguas, é um sinal, tá? Que alguma coisa, algum possível dano, alguma coisa pode estar errada em relação à minha mama. Quanto à mama, né, o ideal é que sejam feitas com as polpas digitais, tá? Com a ponta dos dedos de fora para dentro, tá? Tocando com cuidado e percebendo alguma alteração. Se existir alguma alteração, né, na mama perceptível pelo olho e pelo tato, né, é ideal que o mais rápido possível essa pessoa procure um profissional de saúde para que ele possa pedir exames para a detecção de alguma possível alteração. Os principais sintomas, né, na mama de um possível câncer de mama, né, o principal é um nódulo fixo, palpável e indolor a essa palpação. Esse é o principal sintoma. Mas não podemos deixar também de falar em alterações no mamilo, principalmente feridas. Se é um mamilo que ele é protruso e de repente ele tem uma umbilicação dele, né? Ele vai invaginar para dentro. Isso é uma alteração possível. Alteração de coloração da mama, se ela agora se apresenta mais avermelhada, principalmente em relação à outra, né? Se a pele ela está mais retraída, parecida com uma casca de laranja, a gente pode observar essa alteração, esse sintoma na pele em possíveis cânceres de mama. Como eu falei, pequenos nódulos em pescoço e axila, e uma saída anormal de líquido no mamilo. São os principais sintomas e achados nesse autoexame, nessa autoavaliação. E como eu disse, se detectados, procurar imediatamente, né, um profissional de saúde para que ele possa avaliar junto ao paciente essas alterações e pedir alguns exames diagnósticos. Os principais exames diagnósticos para o câncer de mama é diagnóstico de imagem e alguns exames sanguíneos para detecção de alguma alteração hormonal inerente ao câncer de mama. Os fatores de risco para câncer de mama, eles didaticamente podem ser divididos em fatores modificáveis, ou seja, aqueles fatores que contemplam hábitos de vida que nós podemos modificar ao longo da nossa vida, e fatores não modificáveis, principalmente eles são os fatores genéticos. Dentre esses fatores não modificáveis, nós temos histórico familiar de câncer, principalmente em mulheres abaixo de 55 anos, e histórico familiar de câncer de mama em homens. Esses são os principais fatores genéticos. Alterações genéticas também contemplam esse aspecto de alteração genética, de fator genético, como um fator não modificável para o câncer de mama. Nós temos alguns fatores hormonais que também estão nessa categoria de fatores não modificáveis, como o fato da primeira menstruação antes dos 12 anos, menopausa após os 55 anos. Os fatores hormonais, que talvez sejam fatores modificáveis, que são fatores modificáveis, está
o uso de pílulas anticoncepcionais, uso prolongado dessas pílulas, e também o uso prolongado de reposição hormonal em menopausa. Já os fatores modificáveis, aqueles que abrangem estilo de vida, nós temos a obesidade, a ingesta alimentar inadequada, principalmente ingesta de grande quantidade de gorduras, principalmente gorduras trans, carboidratos de peso molecular alto, e também o sedentarismo e a inatividade física. Quanto ao sedentarismo e inatividade física, né, é um fator modificável que também pode modificar, né, quando se adquire o hábito da atividade física, modificar um outro fator de risco também, que é a obesidade. Todos esses fatores estão entrelaçados numa teia, ou seja, a partir do momento que eu consigo controlar a minha alimentação, ter uma alimentação mais saudável e adquirir o hábito de atividade física, eu estou automaticamente reduzindo meu grau de obesidade, possivelmente reduzindo esse grau de obesidade e diminuindo assim mais o risco, um dos fatores de risco para o câncer de mama. Infelizmente, ainda existem pessoas que têm um certo receio, medo, pudor, pânico em realizar o autoexame e tentar formas de buscar o diagnóstico precoce do câncer de mama. Infelizmente, muitas pessoas deixam de se examinar, de fazer o autoexame, e até mesmo quando detectam alguma alteração, tem medo de procurar ajuda especializada para essa detecção. Quer seja medo de mutilação, aspectos sociais, e se eu estiver doente, eu tenho filho, eu tenho trabalho, o que eu vou fazer? Existem aspectos, né, econômicos. Será que eu vou conseguir buscar um tratamento efetivo? Por mais que exista um tratamento pelo SUS, as pessoas ainda têm o medo da mutilação, né? O medo de ir para um bloco cirúrgico e ter que retirar a mama ou parte dela. E isso tudo faz com que muitas pessoas cheguem até nós, profissionais da saúde, com um diagnóstico mais avançado. O que a gente quer, principalmente nesse Outubro Rosa, é lembrar que existem uma prevenção primária, fatores de risco que consigo modificar, que existe uma prevenção secundária, ou seja, eu consigo detectar precocemente o câncer de mama e assim evitar que a sobrecarga, tanto emocional quanto física, ela seja maior, que exista uma mutilação ou uma mutilação maior para essa pessoa acometida pelo câncer de mama. Principalmente nesse mês de outubro, né, que a gente enfatiza essas ações, o Outubro Rosa, a gente quer deixar bem claro que mesmo que exista um diagnóstico positivo para o câncer de mama, também existe um tratamento positivo e efetivo. O câncer de mama, ele tem cura se diagnosticado precocemente. E a gente só vai conseguir esse diagnóstico precoce se a população tiver sintonizada consigo mesmo, ou seja, se conhecer para detectar precocemente, e se essa população esteja sintonizada também com o profissional de saúde. Nós temos o tratamento, nós temos métodos de diagnóstico eficazes, mas nós precisamos que a população chegue até nós,
né? Se a população ela não se autoexamina, se ela não se conhece, né? Ela vai, infelizmente, prolongar esse estado de doença e quando chegar até a gente, infelizmente, o tratamento não seja tão efetivo então, e tão impactante, né? Se ela se conhecer, se ela se autocuidar, o impacto na saúde dela vai ser muito menor. Então, eu acho muito importante que as pessoas se conheçam para poder chegar até a gente e falar, olha, Marina, olha, doutor, eu tenho uma alteração, eu achei uma coisa aqui que não tinha antes, né? E ninguém conhece o melhor o seu corpo que nós mesmos, nós pessoas que estamos convivendo com o habitual todos os dias, né? E se eu me conheço, eu tenho a capacidade de distinguir uma alteração no meu corpo. Eu espero que esse vídeo tenha passado para vocês essa informação e esse toque, né? De se autocuidar, autoconhecer e diagnosticar precocemente, tá? O Outubro Rosa, ele é o Outubro Rosa para conhecimento, para ações, para educação de profissionais e população, mas a detecção precoce e o autocuidado, ele é o ano inteiro. Um grande abraço. Agradeço a Marina por mais uma vez contribuir com informações tão importantes para a gente. Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem com os amigos e com a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da